já o processamento aqui da SPIC. Eu vou falar um pouco para vocês a respeito de como a gente utiliza o Forasset SAS para a gestão dos processos fundiários, e vou falar um pouquinho a respeito da nossa situação em particular, que é a usina de São Simão, e como nós trouxemos, então, os nossos processos, os nossos procedimentos para dentro do sistema. Então, o que nós modelamos e levamos para o sistema, né? Nós tentamos levar todos os nossos procedimentos de gestão fundiária para dentro do sistema. Então, basicamente, o monitoramento da borda, o controle das notificações, né? Esse ciclo de notificações de todas as ocupações regulares. Nós controlamos também as ações judiciais de reintegração de posse, controlamos os processos de desmobilizações, as regularizações ambientais, os processos de respeitabilidade de limites com os confrontantes, levantamentos topográficos e a gestão, de uma forma geral, da base fundiária de propriedades, né? A base que foi desapropriada de todas as propriedades do reservatório. Bom, então, esse é o sistema de gestão fundiária. Nós tivemos o nosso início do sistema em dezembro de 2019 e finalizamos, então, o cadastro de todo o histórico das ocupações em março de 2020, porque nós tínhamos também um acervo, né? A SPIC assumiu a concessão em 2018, mas nós tínhamos também um acervo de ocupações da antiga concessionária. Então, carregamos todo esse histórico de ocupações, de processos de reintegração de posse para o sistema. Iniciamos com a coleta de dados pelo aplicativo mobile em agosto de 2020. Então, aqui também tivemos ali o período de pandemia, né? Então, toda essa implantação do sistema, treinamentos, também foi tudo feito de forma online, mas conseguimos ter uma boa também aceitação da equipe e foi, assim, bem tranquila essa fase de assimilação, né, da nova tecnologia, nova metodologia. Então, o nosso sistema de gestão fundiária, nós temos um módulo fundiário e um módulo de inspeções. Então, quando a gente fala em módulo fundiário, nós temos toda a base de dados georreferenciada cadastrada no sistema. Então, a base patrimonial de propriedades, os marcos, né, a rede de marcos georreferenciados, o limite da área desapropriada, né, que no nosso caso é a cota 402, temos os processos de topografia, os processos de respeitabilidade de limites, né, aí, base municipal, temos uma matriz de risco, que depois eu vou dar uma passada por ela também, que é uma divisão do reservatório em macro-regiões e áreas prioritárias, e as imagens ortorretificadas, obtidas por drone, e os base maps também que estão disponíveis no sistema para nos auxiliar. Como informações de gestão, então nós temos o acesso à base de dados pelos usuários, né, de toda essa base cadastrada, e nós fazemos o controle dos processos de respeitabilidade de limites, de topografia, por meio dos indicadores e relatórios, né, os indicadores em dashboards e relatórios e planilhas que nós deixamos disponíveis no sistema. O módulo de inspeções, nós temos o cadastro da ocupação já referenciada, o sistema ele trabalha por intervenção, né, ou seja, por benfeitoria, então nós cadastramos separadamente cada benfeitoria e depois fazemos um filtro ali por ocupante para a gente ter todas as benfeitorias de uma ocupação. Então temos o cadastro do ocupante, que é o cadastro, né, da pessoa física mesmo, os dados pessoais, elaboramos um cadastro sociopatrimonial da ocupação, temos o histórico das notificações que nós controlamos, as informações sobre as ARPs, processos de regularização ambiental também estão dentro do cadastro da intervenção, temos o registro de desmobilizações, né, então quando ela ocorre é registrado no sistema, cadastro de áreas para recuperação ambiental, então após as desmobilizações também criamos um módulo para cadastrar
todas as áreas para recuperação ambiental, e o histórico de visitas ao local, com imagens, croquis e as notificações, quando for o caso. A partir dessas informações, então, conseguimos gerar o relatório das ocupações, os indicadores, então, número de ocupações, áreas desmobilizadas, ARPs em andamento, processos de regularização ambiental, cadastro de intervenções por tipo, etc. Então, o que nós controlamos, né? No nosso sistema fundiário, nós elaboramos alguns indicadores que são interessantes para nós, então, a partir daquela base de dados, então, por exemplo, nesse caso, o número de propriedades registradas, propriedades por município, área. Nós controlamos aqui o processo de respeitabilidade de limites, então, cadastramos todas as propriedades que nos solicitam anuência de limites, e aí fizemos um cadastro também de todas as informações a respeito dessa propriedade, e se foi anuído, se não foi anuído, se está aprovado, qual que é o status do processo de respeitabilidade, a gente faz esse controle aqui dentro do sistema também. E depois a gente também tira esses indicadores, né, para apresentações, para o nosso controle gerencial mesmo, número de processos, os processos aprovados ou não aprovados, número de processos por município. Então, esses são os nossos principais indicadores desse processo de respeitabilidade de limites. O processo de topografia, a mesma coisa, cada necessidade de realização de uma topografia de precisão, nós abrimos uma ordem de serviço e deixamos cadastrado aqui no sistema qual foi a área levantada. Então, que informações nós temos? Se são marcos geodésicos implantados, se são ortoimagens, se é levantamento topográfico, qual que é a ocupação que está sendo analisada. Muitas vezes a demanda de topografia ela surge por necessidade de uma perícia, né, judicial, então nós também cadastramos aqui qual que é referente a qual ocupação e se está dentro ou não da nossa área, se está parcialmente dentro da área. Colocamos uma série de informações para facilmente depois a gente conseguir chegar nessas informações com relação às ocupações. E também, depois a gente faz análise por meio dos indicadores, número de processos, né, número de processos de topografia, aqui, esse é o nosso número de marcos revisitados, então nós temos, como eu falei, uma malha de marcos altimétricos ao longo de todo o reservatório, e conforme nós vamos revisitando, a gente vai atualizando aqui, esse número aqui no nosso indicador. E aqui está a distribuição por municípios, né, a distribuição dos processos também ao longo do tempo. Bom, o nosso módulo de inspeções, né, esse é o nosso módulo principal, é onde a gente faz a coleta, né, e a análise de o monitoramento mesmo de todas as ocupações irregulares. Então, aqui para exemplificar aqui o nosso cadastro, então nós temos aqui o nosso cadastro no módulo de inspeções, então aqui a gente faz o controle das notificações, então, número da notificação, data de entrega, quem recebeu, a gente faz também esse cadastro sociopatrimonial, que a gente chama, que é localização, número de pessoas, se tem energia elétrica, se tem risco, né, risco à vida na ocupação, enfim, uma série de características aqui com relação à ocupação. Também cadastramos a desmobilização, quando ela ocorre, se ela é judicial, se ela é voluntária, né, se é por abandono, a data da desmobilização e informações complementares a respeito da ocupação. E também com relação à área para recuperação ambiental, após a desmobilização, a gente faz também o cadastro aqui da área e das condições ambientais da área. Aqui a nossa matriz de risco, então, como eu comentei,
todos esses riscos que eu mostrei na matriz anterior, a gente classifica para cada ocupação, né? Então, impacto ao meio ambiente, risco à vida, qual que é o dano à ocupação por alagamento, né? A depender da posição da ocupação no reservatório, percepção de risco socioeconômico, né? Então, dependendo do porte da benfeitoria, impacto financeiro, se existem ocupações contíguas ou próximas, por exemplo, se é um condomínio ou se é uma casa isolada, demandas jurídicas, né, o risco jurídico envolvido, enfim, tudo isso a gente cadastra também após a visita de campo. Normalmente isso é feito em escritório, né, não é feito em campo, é feita uma análise um pouquinho mais detalhada com base nas informações em escritório. Aqui são os relatórios, então, no final do processo, né, no final do nosso processo, a gente gera um relatório de todas as benfeitorias, né, por ocupante, e esse relatório normalmente ele é encaminhado ao jurídico. Esse é o relatório básico que integra as nossas ações de reintegração de posse. Então, ele tem todas as informações da ocupação, todas as informações cadastradas em campo e o histórico, bem como as notificações, os croquis, etc. Bom, com relação ao módulo de inspeções, nós também trabalhamos com os indicadores, né? Os nossos principais indicadores são esses que eu vou apresentar para vocês. Esses números são nossos números recentes. Então, atualmente nós temos um total de praticamente 1.080 intervenções no reservatório. Dessas 1.080 intervenções, um total de 477 ocupações, né? Que aí aqui é feito um filtro por ocupante, né? Dependendo, uma ocupação tem mais de uma benfeitoria, né? Que são as intervenções. Aqui, nosso controle para cada ocupação, se possui ação de reintegração de posse, ou se não, né? Se é uma ocupação nova, que a gente chama de nova. E aqui, dependendo se é uma ação nossa ou se é uma ação da antiga concessionária, a gente também faz esse controle. Aqui também é nosso indicador, um dos mais importantes, que são as desmobilizações. Então, por exemplo, aqui a gente registra o total de desmobilizações, então, nesse caso, 166 ocupações já foram desmobilizadas, sendo que dessas, 107 foram voluntárias, né? Ou seja, foram desmobilizadas após o nosso processo de notificação extrajudicial, pelo próprio ocupante, sem necessidade de uma ação de reintegração de posse. Aqui, outros indicadores que nós trabalhamos, esses aqui são com relação à regularização ambiental. Então, no sistema, a gente faz o cadastro, aqui é um recorte do módulo do cadastro do sistema. Então, nós cadastramos se é um procedimento para regularização ambiental, a data do contato, né, e o protocolo, o número das licenças, se teve anuência prévia emitida, informações gerais, que a gente faz o controle do processo de licenciamento. Então, atualmente, depois nós controlamos por aqui quantas estão em andamento, né, quantos processos, quantas anuências prévias já foram emitidas pela SPIC e quantos contratos de cessão de uso já foram celebrados, né? O contrato de cessão de uso, nesse caso, é o último procedimento, né? Quando já está tudo resolvido no órgão ambiental, é elaborado um contrato de cessão de uso. Então, esses são os nossos números atuais que estamos monitorando. E aqui também, além dessas informações, essas informações totalizadas, também temos aqui a possibilidade de exportar uma tabela com informações mais no detalhe, né? Para cada caso aqui, para cada ocupação. Outro processo que nós controlamos dentro do sistema são os números de processos finalizados. Então, como eu comentei, nós temos nosso ciclo de notificações, nós notificamos 2 vezes no intervalo de 45 dias, uma ocupação irregular, e após a segunda notificação, a gente dá mais um prazo de 45 dias e faz uma terceira visita. Após essa terceira visita, o ocupante não tendo desmobilizado a área,
né, falando num caso de ocupação que não é possível regularizar. Se ele não desocupou a área, nós entramos com um processo de reintegração de posse. Então, no sistema, nós controlamos também os processos finalizados, né? Então, nesse caso aqui, 155 processos finalizados, qual que é a distribuição deles por município, já para a gente ter uma visão geral de como estão as ações ao longo do reservatório. Aqui por macro-região, como eu comentei, a macro-região é baseada na nossa matriz de risco, e aqui uma tabela com todos os casos, né? E qual que é o tipo de intervenção? Por exemplo, aqui tem um interventor que tem um banheiro, uma captação de água e um pier. E aqui as informações gerais do processo. E a data de entrega aqui da segunda notificação. Então, com base nesse painel, é que nós fizemos o encaminhamento dos relatórios e dos processos finalizados para o ajuizamento de ações de reintegração de posse. Então, daqui sai direto para o jurídico. Bom, seria isso a minha apresentação, né, de uma forma bem geral, como nós estamos utilizando o sistema da Forast para fazer a gestão dos nossos processos fundiários. Obrigada e fico à disposição.